É isso aí. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 7 minutos. E você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã, agora você também passa a nos acompanhar pela nossa rede social, o Facebook, logo em seguida, canal Conectado ao Sagrado, e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí, Santa Catarina. Isso aí, nós estamos no estado de Santa Catarina, na cidade de Itajaí, falando para o Brasil e para todos aqueles do mundo, do nosso planeta que estiverem nos acompanhando através da nossa Rádio Conexão Viva e também pelas nossas redes sociais, amigos que estão nos Estados Unidos, aí na Flórida, em New Jersey, em Nova York. Que Deus abençoe vocês grandemente, derrame bênção sobre a vida de vocês. E agora nós vamos falar com esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, ó Deus. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia que renovou-se nesta manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. Ó Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos ouvindo, nos acompanhando nesta manhã. Coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Deus, abençoa-nos com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Hoje eu trouxe um tema bem interessante para nós, que está aqui no Salmo 23, versículo 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quero falar com vocês hoje sobre confiando em Deus em tempos de solidão. Imagine-se caminhando por uma floresta escura, sem luz, sem companhia, ouvindo apenas o som dos seus próprios passos e o silêncio que parece envolver tudo à sua volta. É aí que o coração vai bater acelerado, a mente questiona. Quais são os questionamentos da mente quando você está numa situação dessa? Estou sozinho neste momento? Vem aquela pergunta, estou sozinho aqui, será que tem mais alguém? Agora pense na segurança de ter alguém ao seu lado, alguém que conhece cada trilha, que pode te proteger e te guiar. Essa é a essência do Salmo 23. É Deus contigo. Mesmo na escuridão, podemos confiar na presença de Deus como bom pastor que nunca nos abandona. Amém? Então, o interessante é que o Salmo 23 ele foi escrito por Davi, um pastor de ovelhas que também foi rei de Israel. Veja bem, outro dia eu estava falando com um colega, né? Aqui, os filhos de Jessé, alguns quiseram ser soldados e passaram a vida toda como soldados. Davi queria ser pastor de ovelha, porque o coração dele estava voltado para cuidar, ser um cuidador. E Deus colocou nas mãos deles, das mãos de Davi, uma nação para ser cuidada. Então Deus sonda o nosso coração. Então o Salmo 23 foi escrito por Davi, um pastor de ovelha que também foi rei de Israel. Ele conhece bem a natureza, o cuidado e a proteção necessária para cuidar de um rebanho. Quem fez o que Davi fez para proteger o seu rebanho? Ele enfrentou ursos, ele enfrentou leão, sabe? Não se trancou, não se escondeu, não abandonou, não desistiu. Então, na época, a figura do pastor era um símbolo de liderança, proteção e cuidado divino. Israel enfrentava várias crises, invasões, exílio, momentos de crise espiritual. E o salmista usa essa metáfora para expressar sua confiança em Deus, mesmo nas horas mais sombrias, nas horas mais difíceis.
Então, o Salmo aqui, portanto, é uma poesia de confiança, esperança e dependência do Senhor, especialmente em momentos de solidão, medo e adversidade, sabe? Então, o Salmo 23, ele fala do cuidado de Deus como um pastor que guia, sustenta, protege e conforta. A confiança em Deus não é uma ausência de dificuldade, mas é a certeza de que mesmo na dor e na solidão, Deus está presente ali contigo. O versículo 4 do Salmo 23 destaca que mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, Deus é o nosso refúgio, a nossa segurança. Então a sombra da morte simboliza o quê? Momentos extremos de perigo. E a confiança em Deus é, portanto, uma expressão de fé que transcende o entendimento humano, baseado na natureza amorosa e fiel de Deus. A natureza de Deus é amorosa e é fiel para nos guardar na promessa que Deus tem para mim e para você. Ok? Então, mais uma vez, o Salmo diz assim, né? Ainda que eu ande, não quer dizer que eu estou andando, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás, não é estarás, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado para puxar para perto dele, e o cajado para bater e afugentar os inimigos. Então a frase hebraica, ainda que eu ande, ou ainda que, tem uma palavra hebraica aí chamada gam, indica uma concessão, um reconhecimento de que dificuldades são inevitáveis, mas não definitivas. Lembre-se, a Bíblia diz assim, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então o salmista aqui aceita a realidade da dor, sem ceder ao medo. Quando ele fala do vale da sombra da morte, ele admite existir, mas ele não teme ao medo. A outra frase, pelo vale da sombra da morte, isso aqui, ó, a palavra vale, hebraico é ge, simboliza um lugar profundo, difícil, uma passagem difícil na vida, uma área de sombra, sem luz, ou seja, uma decisão de, ali sugere, embora que a morte esteja próxima, mas ela não é a realidade final. Então a sombra não tem poder, ela apenas indica a presença do perigo. Imagine você não ver o inimigo, mas ver a sombra dele. É o que ele quer nos mostrar pelo vale da sombra da morte. Você não vê o inimigo, mas você vê a sombra dele, porque a luz mostra a sombra do inimigo. Então esse salmista, o salmo ele traz isso aí. E quando vem a frase não temerei mal algum, que é lo, ra, expressa uma confiança radical, uma decisão de não ceder ao medo. Então aqui a palavra em hebraico mal, o ra, refere-se a qualquer dano, adversidade ou maldade. Não temerei nenhum dano, não temer nenhuma adversidade, não temer a maldade do inimigo. Sabe? Não temer mal algum. E a frase, porque tu estás comigo, aqui, o Deus presente é um motivo de coragem. A presença de Deus é garantia de proteção e conforto. E ele conclui dizendo, né, que a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara no hebraico é shevet, em hebraico, né? E cajado é mishen, ou seja, eram instrumentos de um pastor, utilizados para proteger e guiar as ovelhas. Aqui simbolizam a disciplina e a proteção e o cuidado divino, que trazem, eles juntos, trazem conforto ao coração daquele que está aflito. Uma curiosidade nesse salmo é a palavra vale, que também pode ser entendida como uma passagem estreita, um momento de provação que, apesar de difícil, é passageiro. E o termo, ainda na curiosidade, o termo sombra da morte é uma metáfora poética
que sugere que mesmo na proximidade da morte, Deus está presente. E é suficiente para fortalecer a nossa fé. Sabe? É suficiente. Eu já contei aqui, eu falo sempre, né? Quando o médico, isso eu estava hospitalizado e quando eu saí eu ainda ia ter que fazer a quimioterapia, né? E na segunda vez que eu fui ao hospital, passei quase um mês, na segunda vez, todo dia de manhã o doutor Rodrigo passava lá e perguntava, como é que você está? Eu, melhor do que ontem. Eu sabia que eu estava passando por um vale da sombra da morte, mas eu estava melhor porque cada dia era uma vitória que Deus estava me dando e a minha fé não estava abalada, né? E certa vez eu ouvi um pastor que Deus recolheu ele disse, né? Olha, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Então o homem e a mulher de Deus precisa ter essa coragem. Porque o dia vai chegar e você precisa estar pronto. Em Isaías 41, versículo 10 diz assim, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 e 29, diz assim, ele nos ensina que Jesus, como o bom pastor, que protege suas ovelhas, que ninguém pode arrancá-las de suas mãos. Ninguém pode nos arrancar das mãos de Jesus, das mãos de Cristo. E Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, 17, ali, Paulo na prisão, ele confia que Deus o sustenta, mesmo nos momentos de solidão. Então essas passagens aqui de Isaías, João e a carta a Timóteo, reforçam a ideia de que a presença de Deus é a nossa maior segurança, especialmente em momentos de solidão e dificuldades. Às vezes, nossa esperança está em homens, está em alguém, mas nossa esperança deve estar em Deus, sempre. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados enfrentaram momentos de medo e solidão, mas eles encontraram força na lembrança de que Deus era o refúgio deles. Relatos históricos mostram que a oração e a fé foram fontes de coragem mesmo nas horas mais sombrias. Assim como o pastor cuida de suas ovelhas, Deus cuida de nós, mesmo quando não podemos vê-lo. Eu fiz muitas viagens de navio, né? Viagens longas, e tinham viagens que eu lembro como hoje, eu falava assim, Deus não termina nunca, os dias eram longos demais no mar, mas eu falava com Deus, Deus, esse tempo não para, não demora demais a viagem, então o que é que eu fazia? Ia ler a Bíblia, eu tinha alguns materiais de seminário, ficava estudando, lendo, e o tempo parecia que voava. Por quê? Eu entregava aquele momento nas mãos do Senhor, e o tempo parecia que era abreviado. Jesus, eu quero dizer para você que Jesus é o bom pastor, ele é o pastor supremo, aquele que deu a vida por suas ovelhas. João 10, 11. Em Cristo encontramos a garantia de que mesmo na morte temos esperança de ressurreição e vida eterna. Jesus disse assim, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Para Jesus dar essas garantias, ele aparece lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, na revelação que João recebeu, que o Cordeiro de Deus tem a chave da morte e do inferno nas mãos. Jesus tem um controle da morte, tem um controle do inferno. Ok? Então, o próprio Cristo passou pela solidão na cruz para carregar nossos pecados, mas confiou no amor do Pai até o fim. E quando Jesus ele diz assim, Pai, tetelestai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Como se ele falasse para o Pai, Pai, o Senhor me deu uma missão, eu acabei de cumprir. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Então, assim, é desse jeito, quando nós confiamos em Deus, estamos também confiando que Cristo realizou por nós um sacrifício para a nossa salvação. Agora, como é que nós conseguimos colocar o Salmo 23, versículo 4 em prática no dia a dia?
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Como que eu consigo colocar isso em prática no dia a dia? Primeira coisa, confiança na presença de Deus, ou seja, mesmo nas horas de maior solidão, podemos afirmar com confiança: tu, ó Deus, estás comigo. Segundo ponto, viver sem medo. Por quê? Porque o medo é uma emoção natural. Mas como servos do Deus vivo em Cristo, podemos enfrentar o medo com fé na proteção que Deus tem disponibilizado para cada um de nós. Terceiro ponto, praticar dependência diária. Como assim praticar dependência diária? Oração, leitura da palavra, comunhão. Precisamos praticar a dependência diária. É isso que nós estamos fazendo. Isso é a dependência diária de Deus. A orar a Deus, entregar o dia nas mãos do Senhor, entregar a família, os amigos, todos os conhecidos. Para que Deus se faça presente, nós precisamos clamar a Ele. Ou seja, praticar a dependência diária. E o último ponto é testemunhar de fé. Nossa confiança em Deus em tempos de solidão pode ser uma luz para os outros, mostrando que há esperança em Cristo Jesus. Alguns irmãos me visitaram, muitos no hospital, muitos foram lá na intenção de se despedir. Essa é a realidade, né? Porque eu estava muito mal. Eu agradeço muito a Maurício, a Marília, meus foram até padrinhos de casamento no meio da Rosana, pastor Roberto, lá de Blumenau, pastor Nilo, né, da primeira igreja batista Balneário Pissarras. E pessoas que iam lá me visitar, minha cunhada nem se fala, estava lá todo dia tomando conta de mim. Então, mas eles viam meu testemunho de fé ali. Muitos iam lá. O que é o testemunho de fé? É mostrar que há esperança em Cristo Jesus. Ele é o bom pastor. Pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Precisamos confiar nele. E lembre-se, mesmo que você ande por vales da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam, nos confortam, nos protegem e nos guiam. Amém? Então tenha uma sexta-feira alegre, abençoada e próspera, meu irmão, minha irmã. Você que está me ouvindo, em nome de Jesus, graça e paz. E para você que está